Nessa segunda noite, o governo recuou e decidiu rever a taxa cobrada no consignado. A gente recebe aqui a repórter Beatriz Manfredini. Qual será a taxa de juros deste novo empréstimo, dessa nova cobrança? O que já se sabe agora, hein, Beatriz? Bem-vinda. Olha, Thiago, o martelo ainda não foi batido, mas a taxa máxima de juros do empréstimo consignado do INSS deve ficar fixada entre 1,90% e 2%. O governo federal, então, se reuniu ontem à noite para tomar essa decisão e elevar essa taxa, né? Isso porque a gente relembra, na semana passada, o Conselho Nacional da Previdência Social baixou a taxa dessa modalidade de empréstimo do INSS, passando de 2,14% para 1,70%. Foi uma medida tomada pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Acontece que essa medida, essa decisão, gerou ali um atrito com os bancos, que criticaram a medida e decidiram, inclusive, suspender a modalidade de empréstimo consignado para o INSS. Os bancos alegam que não conseguem pagar a modalidade com juros baixos, de acordo com eles, a 1,70%. Então, essa suspensão não foi nem só dos bancos privados, aconteceu também com os bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. E foi uma suspensão apoiada, inclusive, pela FEBRABAN, a federação que representa os bancos. Então, agora o governo federal tenta achar um meio termo, né, com as instituições financeiras. E, por isso, resolveu subir um pouco essa taxa, que deve ficar, então, aí entre 1,90% e os 2%, o que foi considerado pelo Ministério, pelas autoridades do governo, como um meio termo para agradar, então, os dois lados. Nessa semana ainda, o governo federal deve se reunir, as autoridades, com representantes das instituições financeiras, né, para fechar, então, esse valor. E aí, na semana que vem, o Conselho Nacional da Previdência Social deve anunciar a taxa fixa. Mas a ideia, então, é que ela fique no máximo aí a 2% nessa espécie de meio termo para não ter um problema com os bancos. Thiago.